Bom dia, irmãos. Bom domingo para todos. Feliz Dia dos Pais. Um abraço fraternal em todos. Reiniciamos nossas atividades das nossas aulas de EBD. E neste domingo, 9 de agosto de 2020, vamos já para a lição número 6. A lição número 5 foi domingo passado. E quem tiver tempo e quiser ver as demais lições anteriores, é só ir lá na revista do aluno. Sobre oração é a nossa lição de hoje. Aliás, o trimestre todo é sobre oração. Mas hoje é a oração de Davi, oração de transformação. Sobre oração, quem quiser ler mais, vá lá na primeira lição, que tem muito bem explicado o que é oração. Tem muitas passagens interessantes, mas o nosso tempo é exíguo, e também fica cansativo ficar só falando sobre as lições anteriores, quando nós temos o assunto da lição de hoje. Então, irmãos, vamos aos nossos objetivos. Primeiro objetivo: entender que um coração transformado é a maior prova de que tem uma verdadeira vida de oração diante de Deus. Estou lendo na revista do aluno, irmãos. Compreender que precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. Compreender que ao orar precisamos ter consciência dos atos de Deus na história. Compreender que precisamos orar para ter disposição de lutar pela obra de Deus. Ou seja, orar com coragem para mudar. Vamos ao texto áureo que se encontra em 2 Samuel 22:20. Abram as Bíblias lá em 2 Samuel 22:20. O texto áureo afirma o seguinte: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque se agradou de mim. Para você, caro irmão da Gilgal, o que é orar? Para Davi, orar é se transformar. Esta transformação se dá de dentro para fora. Como eu já disse aos instantes atrás, na lição 1 da EBD há uma longa explicação sobre o que é oração. Mais uma vez vamos falar de Davi. Já sabemos muito a respeito de Davi. Mas não vamos falar das lutas, guerras, vitórias de Davi. Vamos falar do aspecto da oração. Por quê? Porque Davi orava com Deus. Ele não orava a Deus, ele orava com Deus porque ele queria Deus do seu lado em todas as suas batalhas, para ajudá-lo a vencer seus inimigos e agradecer por tudo que Deus fazia com ele. Então, na nossa lição, no texto áureo, que está lá em 2 Samuel 22:20, que acabamos de ver, e também está no Salmo 18. Sabia, irmãos, que o Salmo se constitui na maior coletânea de orações da Bíblia? O Salmo 18 a gente pode comentar alguma coisa, porque ele de fato é um salmo extremamente importante. Não vamos perder muito tempo, mas apenas vamos ler algumas passagens interessantes. O Salmo 18 é um dos salmos atribuídos a Davi, que possui uma força incrível. O poder de suas palavras atinge a alma e o coração. O Salmo 18 nos liga a Deus de uma maneira divina e é capaz de nos dar força para afastar forças malignas de perto de nós, pois faz uma conexão muito forte com o Senhor. Davi confiou no Senhor em todos os momentos, mesmo quando estava dando errado, ele jamais perdeu a fé. Davi jamais deixou de buscar socorro em seu Deus, a certeza de que ele jamais o abandonaria. Ele percebeu que Deus não nos dá soluções de mãos beijadas, ele acende a lâmpada da sabedoria dentro de nós. Somente após todas as provações, Davi percebeu que não há outro Deus que não o Senhor, que ele é escudo impenetrável a todos que buscam refúgio nele. E aqui está a mensagem mais importante do Salmo 18. Somente Deus é capaz de aperfeiçoar o caminho para que nós sejamos capazes de enfrentar espiritualmente as forças do mal. Vamos em frente, irmãos. Primeira lição, já dando continuidade. Precisamos aprender a orar com Deus. Davi orava com Deus e não apenas a Deus. Tudo que Davi percebia
a respeito de Deus, colocava em suas orações. Devemos fazer como Davi, incorporar Deus em nossa vida de oração. Vamos lá no Salmo 18, versículos de 1 a 7. Você leia e vai ver a importância, de quem é Deus para Davi. Resumindo um pouquinho. Rocha, fortaleza, libertador, escudo, torre alta, ou seja, Deus era tudo isso e muito mais para Davi. Vai lá e leia todos os versículos, de 1 a 7, que você vai ficar encantado. Então, veja bem, Davi exalta o Senhor pelos muitos livramentos, mostra obediência, submissão. E aí agora a gente volta para Jesus. E como Jesus nos ensina a orar, Davi orava a Deus, pedindo muita coisa e Deus o atendia. E Jesus, como é que Jesus pede que a gente ore? Então, para você entender um pouco, vá lá em Mateus 6, 5 a 7, que faz a seguinte, Mateus 5 a 7, faz a seguinte afirmativa, Como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, Jesus está ensinando como nós devemos orar. Não devemos esquecer, irmãos, isso é importante. Então, vamos dar prosseguimento agora. Segunda lição. Ao orar, precisamos ter consciência dos mistérios dos atos de Deus em nossa história. Os mistérios dos atos de Deus já foi até uma das lições da IBD no início do ano. Se alguém tiver ainda a revista, depois dá uma lida lá para ver a esse respeito. Em 2 Samuel 22, nos versículos de 8 a 22, onde está o texto áureo, o que entendemos? Que Deus mostrou benevolência com seu ungido, por isso queria bem. Deus me quer bem. Davi sabia disso. O que ele faz? Deus deu-lhe ampla liberdade, segurança, alívio, tudo atribuído a Deus para que ele pudesse empreender a sua jornada para livrar o povo israelita de todos os inimigos. Também vamos encontrar explicações no Salmo 118, versículos 5 a 14, onde Davi relata as vitórias, onde Davi relata as vitórias com a ajuda de Deus contra os inimigos, após clamar a Deus na sua angústia. O que ele faz? Busca refúgio no Senhor. Então, onde é que nós vamos encontrar isso? Vai lá no Salmo 18, versículo 34. Então, irmãos, vamos lá, vamos ler. Salmo 18, versículo 34. Olha a importância. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, ou seja, ele preparou Davi para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze, ou seja, Deus do lado dele dava tanta força que ele conseguia vencer qualquer obstáculo, qualquer muralha, qualquer defesa. Davi não podia ser derrotado enquanto a destra de Deus o ajudava a sustentar o arco, isto é, ele contava com pleno apoio de Deus. E para nós, o que é o chamado de Deus? Exatamente a possibilidade de construir o futuro com ele. Então, irmãos, prosseguindo. Terceira lição. Precisamos orar para ter disposição para a obra de Deus. Está lá em 2 Samuel 29 a 46. Aqui Davi fala como Deus o preparou para a batalha, enfrentando os seus inimigos famosos, filisteus, cananeus. E aí faz uma comparação também com Jesus, que enfrentou uma época difícil sob o poder lá na tirania de Pôncio Pilatos. As aflições e circunstâncias que Jesus e seus discípulos enfrentaram, também estamos enfrentando violência, injustiça, corrupção. Jesus já tinha dito que nesse mundo teria as aflições, não teríamos nada de mão beijada, não teria nada de bandeja, não. Jesus já tinha preparado nós, seus discípulos já sabiam disso.
Jesus já tinha dito para os discípulos que eles seriam maltratados, eles não seriam bem-vindos, bem recebidos, mas não podiam desanimar, né? Então, vamos lá em João 16, 33, aí você vai entender, né, o que Jesus está dizendo com isto, né? Está lá, João 16, 33. Vamos ler. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, nós estamos passando por inúmeras delas, né? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, não vamos desanimar. Estamos diante de uma pandemia que tira a vida de muitas, já tirou a vida de muitas pessoas, deixa todo mundo em casa, a famosa frase, né? Fica em casa, né? E com isso você vai se livrando de pegar esse vírus e trazer consequências negativas, ruins para todos, né? Principalmente para os mais próximos, os familiares. Mas não devemos desanimar, devemos ter muita fé, confiança e esperança no Senhor. É importante, irmãos, precisamos vencer essas dificuldades com a ajuda de Deus, de Cristo, para nos dar suporte necessário para isto, né? Precisamos aprender a orar como Davi, está lá no Salmo 18, versículo 29. Então, Salmo 18, versículo 29. Olha o que Davi diz. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Ou seja, Davi poderia superar qualquer obstáculo com Deus, com ele, e não só ele pedindo ajuda, orando a Deus, mas Deus com ele ali, sabe? Podemos dizer assim, Deus cavalgando com ele nas batalhas, nas lutas, né? A fim de que ele libertasse o povo de todos os inimigos. Quarta lição. Precisamos orar com coragem para mudar. Está lá na página 33, na revista do aluno, em 2 Samuel 22, 47 a 50. No final da sua oração, Davi adora a Deus. Um coração que teve a coragem de se render, se entregou nas mãos de Deus, se fez amigo de Deus, é um homem segundo o coração de Deus. O que é um homem segundo o coração de Deus? Vamos dar uma rápida leitura para entender o que significa. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Por que Davi era considerado assim por Deus? Porque Davi era comprometido com a vontade e os propósitos do Senhor. Foi a pessoa escolhida por Deus para ser o líder do povo de Israel, conforme seu agrado. É bom lembrar aqui uma passagem, também Paulo citou esse testemunho acerca de Davi em sua pregação em Antioquia. Davi era perfeito? Davi não era perfeito, né? Também cometeu seus pecados. Lembra da repreensão do Senhor feito pelo profeta Natã por causa do seu grave pecado envolvendo Urias e Batseba? Davi demonstra arrependimento pelos pecados, né? A preocupação de Davi era ser privado da comunhão de Deus e não perder a fama, a riqueza e poder que ele tinha. Então, um homem segundo o coração de Deus é isto, comprometido com a vontade e os propósitos do Senhor. Podemos dizer mais alguma coisa, né? Davi agia de acordo com a vontade de Deus, era um homem imperfeito, já comentamos isso. Ser um homem segundo o coração de Deus é crer na soberania absoluta do Senhor sobre todas as coisas. E Davi sabia a respeito disto de Deus, né? É confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele agia de acordo com a vontade de Deus, como já falamos. Mas também, né, sabia que estava plenamente satisfeito no Senhor. Davi não andava à procura de grandes coisas ou de maravilhosas realizações pessoais, mas esperava no Senhor e descansava nele como um filho descansa nos braços de sua mãe. Na maioria das vezes, ser alguém segundo o coração de Deus será completamente o oposto de ser alguém segundo o coração dos homens. Ou agradamos a Deus, ou agradamos aos homens. Não há meio termo.
Saul foi alguém segundo o coração dos homens e acabou rejeitado por Deus. Os homens e mulheres segundo o coração de Deus são aqueles que são sondados, corrigidos, instruídos e guiados pelo Senhor. Antes de finalizar, irmão, vamos lá para a quarta lição. Precisamos orar com coragem para mudar. No final da oração, Davi adora a Deus, né? Já falamos isso. E o que nos ensina? E que a frase, né, onde aparece lá com Jesus, né, falando a respeito da vida, né, de como você quer salvar a sua vida ou entregar a sua vida a Deus. Né? Então, vamos lá em Lucas 17, 33, e complementa tudo isso, né, que nos ensina esta lição. Então, Lucas 17, 33. Vamos lá, irmão, rapidinho chegamos lá. Né? Está aqui, Lucas 17, 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Ou seja, o que Jesus está dizendo com isto, irmãos? Isso é uma declaração de imenso realce, uma das maiores realces, né, de maiores declarações de Jesus é essa. Né? Nenhuma outra recebe maior realce do que esta. Isto é, abrimos mão de nossa vida para depositá-la nas mãos de Deus. Foi isso que Jesus disse. Jesus quer nos transformar, isto é, que tenhamos uma verdadeira vida de oração diante de Deus. Saber orar, irmãos, para que a gente possa conseguir o melhor nessa vida, com paz, tranquilidade, fé e confiança. Jesus pede que a gente sempre ore. Também devemos, né, não esquecer Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então sabemos que Deus está conosco. Né? E para terminar, irmãos, vamos à nossa conclusão, que está na revista do aluno, lá na página 33. Acompanhe. Né? O chamado de Deus à oração tem a ver com alguma necessidade que precisa ser atendida, algo para ser realizado, mas, sobretudo, tem a ver com um convite à mudança. Um coração transformado é a maior prova de que temos a verdadeira vida de oração diante de Deus. Quem ora experimenta as verdadeiras mudanças. Não devemos deixar de orar, irmão, porque as verdadeiras mudanças sempre acontecem de dentro para fora. Irmãos, que esse domingo seja abençoado por todos nós, para todos nós. Deus nos abençoe, nos livre de todo mal, nos dê força, saúde, paz, alegria. E agradeço pelo tempo que os senhores vão, meus colegas aí da minha classe, Gilgal, pelo tempo que vocês vão perder para ver essa aula. Espero que seja contente de todos. É a primeira vez, né, que faço esse tipo de aula, porque fiquei 45 anos no magistério superior, nunca tive necessidade disso. E, de repente, tenho que fazer uma missão que Deus pede que a gente faça, que é o novo normal, até que as coisas retomem ao normal antigo. Agradeço a todos, irmãos. Tenham um bom domingo, um feliz Dia dos Pais e os nossos cumprimentos, né? Não deixemos de participar das comemorações da nossa igreja nesses 55 anos. Muito obrigado a todos e perdoe qualquer falha que a gente tenha cometido, porque é a primeira vez que eu estou iniciando esse processo. Mas vamos continuar e vamos melhorar, porque precisamos, né, de melhorar para mais ficar capacitado para a obra de Deus. Obrigado, irmãos. Feliz domingo.